Fala, meu lindo! Minha linda! Tem que respeitar. A gente fez um combinado aqui. Hoje nós estamos em Israel. Então cada irmão que está aqui, nós estamos em menos 20 irmãos. E já está dando certo. Já está pelo menos 1 para 5 até agora. Eu quero convidar você a mergulhar com a gente em uma das séries talvez mais importantes da nossa vida. Ao fundo, nós temos a Galileia, e aí do outro lado nós temos você, que veio buscar uma palavra de Jesus. E você pode ter toda a certeza, Jesus é a palavra que você precisa, e em nome de Jesus você vai ser alcançado por essa voz que pode mudar a nossa vida para sempre. Amém? Eu quero te pedir um favor antes de começar o vídeo, algo que faz parte da nossa... Ah, que maravilha! Veio o sininho! E é de Israel, irmão. Curte no sininho de Israel. Curte o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Nossa meta é chegar a 10 milhões de pessoas. Está faltando só 1 milhãozinho, alguma coisa. Então, já confere aí se você é inscrito ou não. Se inscreve, ativa o sininho. Porque toda segunda-feira, nas próximas 8, principalmente, nós temos um encontro de Israel aí com você, de qualquer lugar do mundo que está assistindo essa mensagem. E por falar em mensagem, vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 4. E ele entrou em um dos barcos. Aqui. Não vai ser muito fácil. Vamos de novo. Ele entrou em um dos barcos. Aqui. Ai, Jesus. Vamos lá, Jesus, vai dar certo. E ele entrou em um dos barcos. O barco de Pedro. Calma, vai dar certo. Eu vou voltar. Eu vou antecipar, vou parar a parte do barco. Quando ele terminou de falar, disse a Pedro: navega para o mais profundo e lança as redes novamente. E Pedro disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Porém, pelo meio da tua palavra, nós vamos lançar a rede. Eu já falei sobre isso milhares de vezes. Talvez seja um dos textos meus preferidos. É um texto que permeia a minha vida durante muito tempo. Mas agora a gente está aqui com esse lago no fundo, onde tudo isso aconteceu. E quando o Senhor colocou no meu coração isso aqui, quando me lembrou disso aqui, foi hoje olhando para o lago aqui. O tema dessa mensagem é: a vergonha acabou. Eu vou te explicar melhor. Existe um momento na nossa vida que parece que está dando tudo tão errado, mas tudo tão errado, que é impossível de acontecer alguma coisa que mude a nossa história. É como se nós entrássemos numa espiral aonde os horizontes desaparecem, aonde nós não conseguimos mais ver a esperança do que Deus pode fazer. Ou será que de verdade existe um Deus que olha para mim, que olha para minha história e que se importa comigo? São nessas fases de canseira da vida aonde nós passamos a vergonha de olhar para nós no espelho e ter que reconhecer que parece que tudo acabou. Eu falo para
muitas pessoas todos os dias. E o que eu percebo às vezes é que, às vezes, uma falta de esperança invade o coração e o brilho dos olhos acaba indo embora, sabe? Quando parece que todas as promessas de Jesus não vão acontecer. Quando temos a impressão que tudo aquilo que a gente faz dá errado. Eu não sei se você já sentiu isso, mas um dia alguém me falou: cara, eu não sei o que acontece comigo, mas tudo que eu toco a mão pode estar dando muito certo para alguém. É eu encostar a mão e começa a dar errado. E sabe, essa sensação ela não é verdadeira, ela é uma falsidade da nossa alma. Ou seja, a nossa alma nos ensina a ler de maneira equivocada as coisas da vida. Então as esperanças vão embora, mesmo quando Jesus está junto. E aqui é o ponto. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mesmo sendo alcançado pelo poder do Evangelho, a perspectiva que temos é que é isso. Não tem mais o que fazer. Demos o nosso máximo, fizemos tudo o que podíamos e acabou. Bom, o Pedro, ele está sendo encontrado em um dia onde a vergonha é a realidade dele. Ele está com Jesus no barco. Jesus, por um acaso dos céus, escolheu o barco dele para entrar. Escolheu o barco dele para transformar num palco. O que nós não entendemos é que, mesmo estando nós aqui em poucos hoje, essa não era a realidade de Jesus. Jesus, quando chegava no lugar, milhares de pessoas vinham para perto, porque as pessoas queriam conhecer Ele. Quem é esse homem que salva, liberta, batiza, transforma? Quem é esse homem que curou a minha tia? Quem é esse homem que libertou o meu irmão? Porque as histórias rodavam, então as pessoas vinham. Então, quando Jesus está chegando na frente deste mar, a Bíblia diz que há uma multidão muito grande. Ele precisa de um barco para não para se afastar, mas para se aproximar das pessoas, entende? Era uma concha acústica natural. E o barco vazio era de um homem chamado Pedro, que estava vivendo um dia péssimo na vida dele. Tudo estava dando errado. Ele era pescador, mas ele não tinha pescado absolutamente nada. Para um pescador não existe nada mais frustrante. Você passar uma noite inteira lançando a rede e não pescar nada. E é esse o cenário que Pedro é encontrado. E agora, observe a cena. Jesus entra no barco. Pedro pergunta de quem é o barco. E tem um homem lavando as redes na lateral da praia. Todos dizem: é ele o dono do barco. Ele: é meu barco. Não é um bom dia para ser amigo dele. Pedro está cansado, está desmotivado, está triste. E aí a Bíblia diz que Jesus fala para ele: pois vem cá, bebê, rema para mim. E o que Pedro faz é: ok. Ele entra no barco, rema para Jesus. E Jesus pede para ele parar. Então ali acontece uma das cenas extraordinárias da vida de Pedro. Viu Jesus pregar de camarote. Eu não sei se você se anima com isso, mas um dia nós vamos ver Jesus pregar de camarote. Eu fico feliz que vocês entendem isso, que a promessa de alguém que serve a Jesus é um dia morar com Ele. Não teremos mais pregador um dia. Um dia será a palavra, pregando a palavra. E aí a gente vai ter assunto para falar com o homem. A gente vai dizer: fomos na casa que o Senhor morou. A gente foi no teu sepulcro e não te achou lá. Vamos ter assunto para jogar a conversa fora. Mas escute, a Bíblia vai continuar. Jesus prega, termina de pregar e diz para Pedro: e você, Pedro? Pescou alguma coisa? E ele diz: não, Jesus, eu passei a noite inteira jogando as redes e não pesquei absolutamente nada. E aí Jesus diz: pois então,
pegue as suas redes, volte para o mar profundo e lance as redes. E aqui é a pausa que eu preciso para você entender algo que só Jesus pode fazer. Se você observar a geografia deste lugar, não é uma geografia exorbitante. São cerca de 24 quilômetros de extensão. Parece grande aos nossos olhos, mas é pequeno para um pescador. E a Bíblia diz que Pedro havia passado a noite inteira dentro dessa geografia, lançando as redes. E no lugar aonde ele fracassou, Jesus mandou ele voltar. Muito obrigado, irmão, já entendeu aonde a gente vai chegar. No lugar aonde ele passou vergonha, Jesus mandou ele voltar. Eu quero começar a liberar a primeira palavra para você. Jesus é o único que tem poder para fazer você voltar para o lugar aonde você foi envergonhado, humilhado, deu tudo errado. Jesus é o único que consegue fazer dar certo nesse lugar que você chorou, que você não queria voltar, que aparentemente não tinha mais o que fazer, que as esperanças haviam acabado. Bom, Jesus, quando entra na história, ele tem poder para fazer um ambiente de desonra se transformar em um ambiente de milagre. Um ambiente onde tudo deu errado se tornar um ambiente onde tudo vai começar a dar certo. Nós temos a impressão que para Jesus fazer alguma coisa tem que mudar. A gente tem que ir para outro lugar. A gente muda todas as horas pensando que o segredo está na geografia. E o segredo não está na geografia. O segredo está na companhia. Eu vou continuar a história. O Pedrão, ele ouve isso de Jesus e não é tão simples como a gente imagina, porque tem toda uma logística que Pedro tem que fazer agora. As redes já estão lavadas. O barco já era para estar ancorado há muito tempo. Mas o Pedro consegue resistir muita coisa. Mas a presença de Jesus não tem quem consiga. E ele diz, tá bom, eu vou. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E Jesus diz, pois então vai. Bora, Bill. Vai. Então, o Pedro pega as suas redes que estão lavadas, entra no barco que já deveria estar ancorado há muito tempo, para ir para o mar aonde passou vergonha a noite toda. Só que agora, debaixo de uma palavra. Oh, Jesus. Eu vou falar de novo. Debaixo de uma palavra. Isso muda tudo. O Pedro vai, joga a rede no lugar que Jesus havia mandado. E a Bíblia diz que quando ele puxa a rede, o que tinha na rede? Peixes. Agora, a pergunta é: aonde os peixes estavam a noite toda? A geografia não é tão grande assim. Aonde os peixes foram? Aonde? Aonde estavam? Que pescador é esse que não consegue identificar um bom lugar para pescar? E aqui eu entendo que tem coisas que Jesus faz e a gente não observa que ele está fazendo. Eu vou te explicar. Tem vezes que tudo está dando errado e não é o acaso que está fazendo isso acontecer. Como assim? Eu vou piorar então. Às vezes, na nossa vida, se instaura uma crise muito grande de dificuldades que a gente não consegue explicar o porquê. Porque a gente diz, não, mas eu sei resolver, mas aqui eu não consigo. Eu consigo entender, mas aqui não entendo. Eu tenho experiência, mas aqui não serve. Então, entenda o que eu vou dizer. A minha perspectiva disso aqui é Jesus falando para os peixinhos à noite. Fica tudo escondidinho.
Ai, Jesus, que maravilhoso. Vamos comigo nisso aqui. Jesus falou para os peixinhos à noite. Não está na Bíblia, só está na minha. Não adianta nem procurar. Acrescentares, capítulo 23. Jesus falou para os peixinhos na madrugada: vaza tudo, fica escondido, que está vindo um pescador para cá. E eu vou encontrá-lo ele na manhã seguinte. E quando eu encontrá-lo, eu preciso de uma frustração nele, para poder ativar algo nele que vai mudar a vida dele para sempre e de milhares que serão alcançados pela vida dele. Mas eu só preciso de uma coisa: não cai na rede desse homem. O texto tem que ser: não pescamos nada. Ai de vocês, peixinho. Fica tudo escondido. E agora eu começo a entender que começa a fazer algumas coisas sentidos na nossa vida. Quando tudo está dando errado e de repente dá certo, significa que quando tudo estava dando errado, já estava dando completamente certo. Era Deus trabalhando, moldando, cuidando dos planos, executando da forma que os meus olhos não entendem, minha cognição não compreende, mas quem diz que preciso entender? Quando Jesus está trabalhando, eu só preciso deixar Ele trabalhar. A nossa oração tem que ser: Jesus, não estou entendendo nada. Minha sabedoria não é suficiente. Minha capacidade não é suficiente. Mas se o Senhor Jesus está olhando para mim, se o Senhor está cuidando do meu coração, eu vou descansar. Porque entendo, Senhor, que mesmo quando está dando errado, na verdade, está dando certo. Aí a Bíblia diz que o Pedrão voltou a pescar. Os peixes estavam tudo autorizado, agora fica ligado, que a hora que a rede cair na água, vocês entram debaixo. E foi o que aconteceu. Pedro jogou a rede, os peixes vieram, a rede travou. E Pedro viveu uma coisa que só quem tem Jesus consegue viver. Dá certo aonde a vida toda deu errado. Eu quero liberar uma palavra de Jesus sobre você. Aonde tudo deu errado, aonde a sua fé não alcança mais, os ecossistemas aonde sua esperança já foi embora, porque parece que não tem mais o milagre, não tem mais possibilidade, não tem mais o que fazer. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre você, que se você estiver debaixo de uma palavra, o lugar que tudo deu errado vai começar de repente a dar certo. Aonde você desistiu, o milagre vai acontecer. Aonde os seus olhos não enxergam mais nada, vão começar a enxergar. Porque o segredo não é a geografia, o segredo é a palavra. O Pedro travou a rede. Quando travou a rede, eu imagino que o Pedrão ficou doido demais. Voltou para a praia, na mesma praia, no mesmo barco, só que agora com outro sentimento. Na noite anterior, na madrugada, quando chegou na parte da manhã na praia, estava humilhado, envergonhado, e agora está totalmente diferente. Ele chega na praia, Jesus está esperando ele, e a gente pensando que tudo estava dando certo por conta do peixe. Só começa a dar certo, na verdade, quando a última palavra vem sobre a vida do Pedro. Jesus disse para o Pedrão: Pedrão, é o seguinte, tu é um pescador de peixes. Mas acabou. Nunca mais joga rede, Pedro. Por mais que deu certo uma vez, nunca mais joga rede, Pedro. Porque a partir de agora, eu vou te levar para um outro lugar. Eu mudei a tua história, eu transformei a humilhação em honra, mas não vai ser mais desse jeito, não vai ser mais esses peixes. Jesus olha para o Pedrão e diz: Pedro, a partir de hoje, você vai ser um pescador de homens.
Pedrão olhou para Jesus, não pensou duas vezes, abandonou a rede cheia de peixes e seguiu Jesus. Porque naquele dia o Pedro entendeu algo que a gente demora muito para entender. O que mais vale na vida não é uma rede cheia de peixes, mas é a companhia do Deus que tem palavra para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre nós. Então, meu lindo, minha linda, termino essa mensagem dizendo para você, não importa onde você esteja assistindo, eu sei que é tentador viver uma vida atrás da rede cheia de peixes, mas o que muda a vida do homem não é os peixes que enchem as redes, mas é a palavra que nos envia para pescar. Às vezes os nossos olhos não verão o resultado, às vezes os horizontes irão se fechar e nós não vamos conseguir entender, mas se estivermos debaixo de uma palavra, vou construir isso de maneira bem clara para você. Se você estiver debaixo de uma palavra, se você entender que o Deus que está com você tem poder para mudar todas as coisas, se você observar que os ventos estão mudando à sua volta, não tente mudar de lugar, permaneça onde você está, até Ele chegar onde você está. E pode ter certeza, Ele vai chegar. Mas aí é muito doido isso. Me passa filmes na cabeça toda hora. Quando Jesus chegou na minha vida, eu pensei que tudo que eu planejei começaria a dar certo. Imagina Pedro, é um pescador. O que Pedro mais queria na vida? Ser o melhor pescador de todos. Não é verdade? Quando Jesus entrou na minha vida, eu pensei que tudo que eu havia planejado começaria a dar certo. E na verdade foi tudo o contrário. Quando Jesus entrou na minha vida, tudo que eu havia planejado começou a dar errado. Deu tudo errado. Nada mais que eu planejei aconteceu. E era porque Ele estava junto. Que loucura, como assim? É exatamente isso. Quando Ele entrou, tudo que eu havia planejado começou a dar errado. Mas tudo o que Ele havia planejado começou a dar certo. Eu tinha um plano. Eu tinha um plano. Jesus tinha a gravação de Israel. Vamos agradecer a Jesus pelos planos que estão dando errado, porque muito em breve o que Ele planejou vai começar a dar certo. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra. Jesus, é difícil entender. Às vezes o nosso coração trava, mas se o Senhor está conosco, se o Senhor é presente, o que importa não são mais os nossos planos, mas aquilo que o Senhor planejou. O que Pedro fez é o que nós vamos fazer, Jesus. As redes ficarão para trás e iremos perseguir a Tua palavra. O que o Senhor tem para nós é mais importante do que nós planejamos a vida toda. Em nome de Jesus.